Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão formativa para o ensino fundamental, com o tema Articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, com a participação da professora doutora em Educação, Sueli Amaral Melo. Este encontro faz parte das atividades que contemplam a construção do currículo da Educação Municipal de Hortolândia, que está sendo elaborado de forma coletiva, democrática e formativa, com foco no diálogo e troca de experiências, num trabalho participativo desenvolvido pelas escolas e profissionais da educação pública. Este evento ele é promovido pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Ressaltamos que, nesta sexta-feira, o evento de hoje ele vai estar disponível no nosso canal com a interpretação em Libras. Nós também aproveitamos para convidar toda a nossa rede de educação aqui de Hortolândia para mais uma atividade do nosso evento literário, o Hortolendo. Em sua 11ª edição, além das atividades que acontecem nas nossas 59 escolas e aqui também no nosso canal do YouTube, este ano nosso evento conta com atividades também de formação para os nossos profissionais. Então, nesta quarta-feira, dia 24, nós teremos o webinário com os escritores Regina Zélia Savernini Drummond e Cláudio Fragata, com o tema A Literatura na Construção de Saberes e Sabores da Infância. Com certeza vai estar imperdível essa atividade, vai ser aqui no nosso canal também, com transmissão ao vivo, então na quarta-feira, a partir das 19 horas. Lembramos para vocês, então, que hoje, quem estiver participando aqui do evento, quiser receber o certificado, ele vai ser entregue lá no final, então, de todas as atividades que vocês participaram, ele vai ser emitido pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, então o link vai estar aqui no chat do evento. E também no chat vocês podem participar durante todo o evento, enviando suas dúvidas, suas sugestões e conversando aqui com o pessoal. Tem sempre alguém de olho na sua mensagem e sua dúvida, pode ser que ela chegue já hoje também para a nossa convidada da noite, senão também todo mundo está ali fazendo esse levantamento, anotando tudo que vocês colocam. E agora, para darmos continuidade ao evento, nós temos a alegria e a satisfação de convidar ele, que já é de casa, e tem contribuído muito na construção do nosso currículo, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, e tem aqui nos propiciado momentos tão ricos de aprendizado e reflexão. Então, para realizar a mediação da nossa sessão formativa desta noite, recebam César Calegari. Boa noite, professor Calegari. Boa noite, Dri. Muito obrigado pela sua apresentação generosa. Eu quero também dar uma boa noite para o Fernando Moraes, o nosso secretário, para a professora Roberta, professor José Luiz, professora Simone Locatelli, o professor Donizete e toda a sua equipe técnica que tem interagido tão intensamente conosco, né, nesse esforço de sistematização das contribuições que a rede vem encaminhando sobre a produção dessa forma autoral, participativa do currículo de Hortolândia. Eu quero também cumprimentar a Fátima, a Fabiana também, que está aqui conosco, e da nossa equipe, a professora Eliane, o Alan e a Aline também, que estão aqui nos acompanhando. Bom, o tema de hoje, né, como já foi anunciado, ele é um tema absolutamente vital, né, para a construção de uma proposta curricular integrada que envolve o ensino fundamental e a educação infantil. Aliás, esse tema, a integração e a articulação da educação infantil com o ensino fundamental, já foi agora recentemente objeto, né, de uma conversa muito produtiva, muito interessante, entre as nossas equipes, né, e sobretudo com os coordenadores pedagógicos, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil. E hoje a ideia é que haja uma participação mais intensa, né, com a presença das professoras e dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse tema da articulação da educação infantil, como estava dizendo, ele é absolutamente precioso, estratégico, né? Ele, aliás, é um problema recorrente na educação brasileira, por vários motivos, como já temos até discutido.
a educação infantil, do ponto de vista histórico, né, ela mais recentemente acabou sendo considerada a educação, né, saiu do âmbito da assistência social, né, onde funcionavam as creches, as pré-escolas, e mais especificamente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96, fica bem claro que a educação infantil é a primeira etapa, né, da educação básica e precisa estar integrada, né? É muito frequente a situação, até por esse descompasso histórico, né, da compreensão da educação infantil, né, como parte da educação básica, é muito frequente que ainda haja problemas de relação, né, ou às vezes até uma falta de relação. E o grande esforço que Hortolândia está fazendo nesse processo de elaboração curricular é da necessidade de que profissionais das duas etapas, ou seja, do ensino fundamental e da educação infantil, partilhem da mesma concepção de infância, né? E dentro desse partilhamento, desse compartilhamento da mesma concepção de infância, é que nós teremos, de fato, a oportunidade de fazer um processo mais, quer dizer, do ponto de vista curricular e na prática cotidiana, haver, de fato, uma integração maior entre os profissionais dessas duas etapas, entre as instituições dessas duas etapas, envolvendo, portanto, coordenadores pedagógicos, o pessoal da gestão, os diretores e diretoras de escola, enfim, e a própria processo de supervisão, além das equipes técnicas da secretaria. Então, é um esforço que vai compensar. Nesse período, né, que nós estamos ainda vivenciando dos impactos da pandemia, que levaram à paralisação durante muito tempo, quase 2 anos, das atividades presenciais das escolas e das unidades escolares, eu vejo que talvez aí tenhamos uma oportunidade renovada, né, de repensar e trabalhar esse processo de articulação e de integração entre essas duas etapas, principalmente aquelas crianças que estão deixando agora a educação infantil e ingressando no ano que vem, né, já no primeiro ano do ensino fundamental e, portanto, no ciclo de alfabetização. As próprias diretrizes nacionais, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, guardam algumas diferenças. Algumas dessas diferenças dizem respeito às próprias características dessas duas etapas, né? Mas eu acho que, como eu estava dizendo, o grande esforço que nós temos que fazer é que, na proposta curricular de Hortolândia, essa passagem fique muito clara, né, e que haja um compromisso compartilhado dos profissionais. Esse compromisso não apenas no que diz respeito a uma concepção comum a respeito da infância, né, que começa aos 0 anos de idade e vai até os 10, 12 anos de idade, quer dizer, é um gradiente, né, com exigências crescentes, mas essas exigências devem dizer respeito também a nós, né, que somos profissionais da educação. Então, é sobre essa questão toda, né, que nós vamos tratar hoje, com a alegria de estar recebendo mais uma vez, porque a professora Sueli já participou de uma atividade formativa com as profissionais da educação infantil e agora nos brinda com seu conhecimento, com a sua experiência nesse diálogo hoje, nessa reflexão comum com as profissionais e os profissionais do ensino fundamental. A professora Sueli, vocês já conhecem, né, mas ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, é professora do programa de pós-graduação da Unesp de Marília, tem uma experiência, uma especialização muito ampla, né, na educação infantil, particularmente no que diz respeito à teoria histórico-cultural, aquisição da escrita, formação de professores, práticas educativas envolvendo crianças de 0 a 10 anos. Né? Ela, como estava nos dizendo até agora há pouco, né, um pouquinho antes de começar aqui a nossa conversa no ar, tem atuado atualmente em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo e vai, inclusive, disponibilizar para nós textos muito recentes que eles têm também trabalhado sobre essa temática por lá. Então, muito obrigado, Sueli,
eu passo agora também a palavra para a professora Eliane, né, que é da nossa equipe aqui do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, para que ela possa complementar essa introdução. Então, bom trabalho a todos vocês, né, e vamos participar. Obrigada, César. Bom, na verdade eu vou complementar só dizendo que o que nós vamos tratar hoje, efetivamente, tem muito a ver com a preocupação que a gente tem, né, enquanto equipe, tanto do Instituto quanto da Secretaria, de pensar uma transição entre a educação infantil e os anos iniciais, sobretudo, né, o primeiro ano, de uma maneira muito humanizada, empática, afetiva, considerando de fato essa concepção de criança, né, de infância, que não pode ser desconsiderada quando a gente chega aos anos iniciais, né? A gente continua tratando das crianças e a aprendizagem das crianças precisa ser vista a partir desse lugar, né? Então, acho que hoje a gente tem uma contribuição da professora Sueli fantástica para nos trazer justamente uma reflexão de como é que essa passagem pode acontecer, sobretudo quando a gente pensa na criança que está saindo da educação infantil e indo para os anos iniciais, que continua sendo essa mesma criança e que precisa ser conhecida pela professora, pelo professor que a recebe, considerando todo o seu percurso anterior, né? Então, nós vamos falar muito hoje de o quanto, né, as professoras e professores das duas etapas precisam estar muito atentos na passagem, precisam conversar bastante, dialogar bastante sobre essa experiência de aprendizagem, de construção que a criança que chega ao primeiro ano já teve durante todo o seu caminho pela educação infantil, né? Então, acho que isso vai dar muito tom da nossa conversa e vai trazer muitas ideias de como é que se faz isso, o que a gente olha para fazer isso, que tipo de conversa a gente tem. Então, agora eu deixo a palavra, né, para a professora Sueli, para nos brindar, né, mais uma vez com toda a sua experiência, né, com todo o seu conhecimento sobre a educação infantil e sobre as crianças de maneira geral, trazendo para a gente essa perspectiva, né, de como é que se dá essa passagem, o que a gente faz. É com você, professora. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos canais no YouTube. Eu quero muito agradecer o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês sobre essa temática que é tão importante. Quero parabenizar novamente o município de Hortolândia por essa iniciativa de atualização da proposta pedagógica, de formação continuada dos professores e das professoras. Eu acho sempre importante considerar que a educação, ela passou a ser percebida e tratada como uma ciência há muito pouco tempo atrás. E a produção de conhecimentos pelos pedagogos e professores, a produção de conhecimento no chão da escola é muito recente. Até muito pouco tempo atrás, o conhecimento sobre as crianças era produzido por psicólogos e médicos, no isolamento dos consultórios e das clínicas. Faz tempo que nós passamos, faz muito pouco tempo, na verdade, que nós passamos a observar e construir conhecimento sobre as crianças educadas coletivamente nas escolas, nas pré-escolas e nas creches. E, a partir daí, a gente pôde passar a observar e construir conhecimento sobre as crianças, a considerar também os conhecimentos vindo de outras ciências, né, que nos ajudam a pensar a educação, mas sempre a partir da educação, né? Então, contribuições da psicologia, das neurociências são muito bem-vindas, mas a gente sempre tem que se dirigir a essas ciências pensando como é que o conhecimento específico que elas trazem podem ser aproveitados na educação. Quais são as implicações pedagógicas desses conhecimentos produzidos, como é que eles impactam a educação, né? E é por isso que nós, professores da infância, não só, precisamos da educação continuada, né?
da nossa formação continuada, né? Mais do que qualquer outro profissional dos diversos campos de atuação, né? E isso por duas razões. Porque faz pouco tempo que nós descobrimos que a gente aprende a ser o que é, que a gente forma a nossa inteligência e a nossa personalidade de acordo com aquilo que a gente vive, e a gente faz isso desde que a gente nasce, né? Quando a gente descobre isso, a educação passa a ser a atividade mais importante da sociedade. E o trabalho do professor passa a ser o trabalho do profissional mais importante de todos os outros profissionais, né? Mas quando a gente descobre esse papel fundamental da educação na formação da pessoa, né, o que as neurociências, essas ciências que tratam da formação do cérebro humano, né, vêm confirmar, nós vamos percebendo que nós precisamos olhar com mais cuidado para as crianças e para o modo como as crianças aprendem. E as pesquisas sobre as crianças e o modo como elas aprendem têm mostrado que nós precisamos colocar de ponta cabeças aquilo que a gente vinha fazendo na escola. Então, nós, educadores, professores, professoras, né, que estamos vivos e atuantes, precisamos dar conta do que a ciência nos informa hoje e nos desafia a transformar tudo aquilo que a gente fazia na educação, tudo aquilo que se veio fazendo na educação nos últimos séculos pelo mundo afora e no Brasil desde que a gente fundou as primeiras escolas. Nós precisamos transformar essa cultura escolar arraigada no nosso pensar e no nosso agir, né? E esses novos conhecimentos e esses novos desafios para a atualização da nossa atividade, né, a transformação do trabalho docente, eles estão expressos já nos documentos oficiais que têm orientado o trabalho pedagógico. Em uns documentos de uma forma mais explícita e de mais adequada, em outros menos, mas todos eles apontando para esse novo tempo, essa nova forma de fazer a educação das crianças e dos alunos com mais idade na escola, né? Por isso, quando a gente fala dessa necessidade de modernizar a escola, de rever o papel e o lugar do professor, da professora, de rever o lugar e o papel das crianças, de rever conteúdos escolares, rever objetivos, nós, professores e professoras, não podemos tomar isso como se fosse uma ofensa. Não podemos tomar isso como se fosse uma crítica pessoal. Não é nada disso. É um convite para atualizar o nosso trabalho, para fazer o nosso trabalho da forma mais adequada, para formar cada uma das nossas crianças para ser o máximo. E é isso que está nas possibilidades da educação fazer. Então, a crítica das nossas práticas só acontece porque estamos vivos e atuantes, e porque a ciência que nos formou evolui. E nós precisamos evoluir com ela, né? Então, se a gente olha para trás e percebe que fazemos hoje a mesma coisa que a gente fazia há 5, 10 ou 15 anos atrás, é porque paramos no tempo, mas o conhecimento não parou de evoluir. E que sorte que, como afirma um estudioso do desenvolvimento humano, o estudo é a única atividade cujo produto é a própria pessoa que estuda. Quando a gente fala em estudar, a gente fala em conhecer o que escrevem os autores de outros tempos, de outros lugares, mas também o que aprendemos com nossos colegas próximos, transformando os nossos horários de estudo coletivo, os nossos momentos de intervalo, em momentos de discussão, de problematização da nossa prática pedagógica. E mais do que isso, a forma de aprender está ligada também ao que nós aprendemos com as nossas próprias práticas. Por isso, registrar o que nós vamos fazendo e percebendo sobre o nosso trabalho é tão valorizado hoje, que a nossa prática pode ser uma fonte de aprendizagem se nós planejamos com intenção clara, se refletimos sobre o que fazemos e vamos percebendo os avanços naquilo que fazemos. E isso nós acumulamos quando nós escrevemos, quando nós documentamos, quando nós registramos. Bem, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre
a articulação da educação infantil e das séries iniciais no ensino fundamental. Por que essa articulação é tão importante? E por que esse movimento é o próximo movimento que a educação brasileira precisa fazer? Então, pode ser que não sejamos os primeiros, mas também não precisamos ser os últimos, né? Estamos nesse movimento e isso é importante a gente perceber como o movimento para onde a educação precisa ir, se nós quisermos, de fato, construir uma nação nesse lugar, nessa província mais bonita da Terra, como dizia o Darcy Ribeiro, né? Então, por que essa articulação é importante? Porque nós estamos tratando da mesma criança que passa pela educação infantil e chega ao ensino fundamental. E agora, vamos considerar que ela chega bem mais cedo do que antes, né? E essa criança, ela não vira aluno por meio do decreto que criou o ensino de 9 anos, né? Então, ela continua criança. Então, esse processo, apesar de receber nomes diferentes, creche, pré-escola, anos iniciais, tem em comum um único objetivo: formar e desenvolver a inteligência e a personalidade das crianças. Como sintetiza um estudioso de nome Ilienkov, um estudioso do desenvolvimento humano e do papel da escola, ele vai dizer que o papel da escola é ensinar a pensar. E enquanto ensinamos a pensar, apresentando o conjunto da cultura humana, tudo aquilo que criamos ao longo da nossa história, coletivamente, né, nós vamos ensinando a criança a ser alguém, né? Então, ao mesmo tempo, formando a inteligência e a personalidade, que não são inatas. Essas são as grandes descobertas das pesquisas contemporâneas nas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, essa é uma tarefa de responsabilidade imensa para nós, professores. Por isso é o que eu digo que somos os profissionais mais importantes da sociedade. E para fazer bem o nosso trabalho, nós precisamos compreender como é que as crianças aprendem. E se a gente puder sintetizar esse processo de como as crianças aprendem em poucas palavras, nós podemos dizer que nós, seres humanos, e desde que somos criancinhas, desde bebês, desde o nosso nascimento, aprendemos por meio da nossa atividade. Aprendemos por meio daquilo que fazemos, que vemos, que pensamos, que sentimos. Então, atividade no sentido do estar ativo, do ser ativo, do pensar, fazer e querer, no mesmo processo. O processo de aprender, ele precisa ser marcado pelo pensamento, pela ação ativa e pela vontade, que movimenta esse processo de fazer, né? Então, quem aprende, cada vez mais nós descobrimos, é um ser participante, agente, criador, sujeito ativo. Tudo aquilo que acontece quando a criança, o aluno, né, a pessoa, age a partir do que está pensando e movido por uma vontade, movido por uma necessidade, movido por um desejo, né? Ou seja, para aprender, criança, aluno, pessoa, precisam estar inteiros na atividade. A história da nossa escola faz do aluno, faz da criança objeto do trabalho do educador, com toda a boa intenção que dirigiu o nosso trabalho até hoje. Só que hoje a gente descobre que o processo de aprender envolve uma criança que pensa junto, que está junto, que pertence ao processo, que é sujeito do processo, sujeito ativo no processo. Por isso é que a BNCC, como as diretrizes curriculares nacionais, apontam a participação como um dos direitos fundamentais de aprendizagem. Eu diria direito como condição da aprendizagem, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, né? Aliás, eu diria que tudo aquilo que os documentos mais recentes, sejam as diretrizes curriculares, seja a Base Nacional Curricular Comum,
que elas falam da educação infantil, ela precisa ser apropriada pelo professor do ensino fundamental. Faz tempo que eu defendo essa tese de que, em lugar de contaminarmos a educação infantil com o trabalho do ensino fundamental, nós precisamos fazer o inverso. Nós precisamos contaminar o ensino fundamental com as concepções que devem orientar e dirigir o trabalho de educação da infância, e que estão hoje muito mais presentes na educação infantil do que no ensino fundamental, né? Então, cada vez mais, desde bebê, mas cada vez mais, à medida que a idade das crianças avançam, participar ativamente, eu estou cotando aqui em linhas gerais a BNCC, as diretrizes curriculares, os parâmetros de qualidade, os indicadores de qualidade, participar ativamente tanto da gestão da escola, das atividades propostas pelo professor, das atividades diárias que se produz na sala, no grupo, participando das escolhas sobre atividades, sobre os materiais, sobre os ambientes. É isso que faz da criança um sujeito ativo. É isso que promove a aprendizagem. E hoje a gente sabe que é das aprendizagens que depende o desenvolvimento, né? O desenvolvimento não é algo que aconteça naturalmente. Ele acontece promovido, movido pelas experiências, por todas as relações que a criança vai estabelecendo com o mundo ao redor, que a gente traduz como aprendizagens, que não é sinônimo de ter alguém ensinando, mas é sinônimo de ter alguém organizando, eu estou falando agora do papel do professor e da professora, organizando a vida na escola sob a forma de contextos, de situações em que as crianças estejam sempre ajudando a pensar, ajudando a planejar, ajudando a resolver problemas, ajudando a decidir, tomando iniciativas, escolhendo. Então, e uma maneira de fazer isso, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, é o professor fazer boas perguntas. O que nós podemos fazer hoje, na hora de planejar o dia? Não que o professor não precise planejar o seu dia. Ele vem para o trabalho com propostas de como ele vai encantar as crianças, de como ele vai encantar os seus alunos com aquilo que ele pretende apresentar. Mas ele torna esse processo de planejamento transparente, trazendo as crianças para pensar junto, para se envolver cada vez mais nesse processo. Condição para a aprendizagem e para o desenvolvimento. Outra pergunta que o professor pode fazer: o que ficou de ontem para a gente continuar hoje? O que combinamos quando as crianças brigam? O que nós combinamos fazer quando a gente tem um desentendimento entre os amigos? Recuperando propostas já encaminhadas anteriormente. O que podemos levar de material para brincar lá fora? O que podemos levar de material para brincar lá fora? Como vamos guardar esse material depois da brincadeira, né? Então, enquanto participa ativamente da vida na escola, as crianças e os alunos vão aprendendo a fazer escolhas, vão aprendendo a tomar iniciativas. Fechei minha câmera sem querer? Fechei. Opa. As crianças vão aprendendo, então, nesse processo, a tomar iniciativas, a fazer escolhas, a participar, a resolver problemas, a pensar, né? Em poucas palavras, aprendem a pensar, né? E também vão formando, enquanto se sentem pertencentes, enquanto são participantes, enquanto são sujeitos ativos, também vão formando uma ideia positiva de quem elas são, uma autoimagem positiva de si, que é um elemento absolutamente facilitador dos processos de aprendizagem. Com uma concepção de que ela é capaz, a criança, quando erra, ela insiste, ela tenta de novo. Ela não desiste enquanto ela não aprender, enquanto a coisa não der certo. Com uma imagem negativa de si, a criança desiste no primeiro obstáculo que ela tiver. E, às vezes, ela nem tenta,
porque a autoestima é tão negativa que ela diz assim, não vai dar certo, eu não vou nem tentar, eu não vou conseguir. Então, esse é um trabalho fundamental do professor, e por isso o pertencer, o fazer parte, é o elemento que deve estar presente na nossa preocupação. Desde a educação infantil, atravessando todo o ensino fundamental, e nem só parando aí, né? E tanto a criança, então, nesse processo, ela vai conhecendo a cultura, ela vai criando para si necessidades de saber, e ela vai formando uma imagem positiva de quem ela é, né? Como diz o Vygotsky, as pessoas se tornam pessoas por meio das outras pessoas. Então, aquilo que as crianças ouvem da professora, os incentivos, a forma respeitosa, o acolhimento, a escuta, tudo isso vai dizendo para a criança que ela é importante, que ela é alguém, que ela faz diferença, e tudo isso é impulsionador dos seus processos. Precisamos lembrar sempre que a gente está tratando com gente, formando gente, né? E as crianças carregam aquilo que elas vão ouvindo das pessoas. E se a gente as respeita, se a gente as trata bem, elas vão se considerando como alguém que é importante no grupo, né? O Vygotsky vai dizer, bom, e como se faz tudo isso, né? O Vygotsky vai dizer, uma qualidade, antes de ser própria de cada um, ela é vivida coletivamente, né? Isso que ele anuncia na Lei Genética Geral do Desenvolvimento Humano. Antes de uma habilidade ser minha, antes de uma capacidade ser minha, ela é primeiro exercida coletivamente, é no processo do exercer coletivamente que ela vai sendo internalizada. Isso vai dando para nós, professores, as orientações, as diretrizes de como deve ser o clima na nossa escola, de como a gente deve receber as nossas crianças, de como a escola precisa se adaptar às crianças. Faz muito tempo que a gente tem falado em adaptar as crianças à escola, e faz muito tempo também que a gente tem feito a crítica dessa ideia. Quando a escola espera a adaptação dos alunos, ela espera um aluno padrão. Hoje a gente sabe que cada um é um, e as experiências são muito distintas, e as diferenças são muito gritantes, seja porque esse nosso país é um país campeão de injustiças sociais, seja porque cada um é um diferente do outro. Então, não se trata de adaptar as crianças à escola. Esse é um discurso que nós precisamos mudar. A escola precisa fazer um exercício de escuta, de acolhimento, né? E, nesse sentido, adaptar-se às crianças, né? Então, se a gente quer criança generosa, criança curiosa, criança inteligente, nós precisamos garantir que todo esse movimento aconteça nos nossos processos educativos, né? Se a gente quer que elas sejam responsáveis, que elas aprendam a cuidar das coisas, que elas sejam generosas, que elas saibam planejar, que elas saibam tomar iniciativas, que elas saibam fazer escolhas, elas precisam fazer tudo isso na escola. E é o nosso papel criar contextos, criar situações onde tudo isso possa ser exercido, né? Então, as interações são fundamentais para tudo isso. E das interações, tanto as diretrizes curriculares nacionais quanto a BNCC vão discutir e vão apresentar tudo isso como direito das crianças, né? A BNCC vai falar em conviver, que é direito da criança conviver em pequenos e em grandes grupos. E aí nós estamos falando também de uma forma de gerir o tempo na escola. As crianças, isso nós já descobrimos que é uma fábrica de deixar professor estressado, né? E a gente sabe que o professor é um dos profissionais que tem mais doenças na profissão, né? Tem uma profissão que tem um nome absurdo que se chama burnout. O que é burnout, esse nome em inglês? É queimado, e tradução literal de burnout é queimado até o último pavio, não sobra mais nada, né? Por que isso acontece? Porque a gente adoece dessas coisas? Porque as orientações tradicionais da escola
nos levam a pensar que as crianças só aprendem quando estão todas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso é uma coisa quase impossível da gente conseguir quando a gente tem 25 crianças ou mais dentro de uma sala. Porque a vontade de saber, o interesse de fazer, é distinto. Então, uma coisa que a gente aprende, que a gente precisa rever essa premissa absurda, e que as crianças podem trabalhar em pequenos grupos, elas podem trabalhar individualmente, né? E aí a pedagogia Freinet, o movimento da escola moderna portuguesa nos ensinam técnicas de como eles procedem para fazer isso, né? A pedagogia italiana da educação infantil já fala disso, né? De como a gente pode ter formas de gestão na escola que articulam momentos de atividade dirigida, centralizada no professor, que nem assim as crianças devem ser obrigadas a participar, né? Elas devem ser convidadas, encantadas a participar, mas obrigadas não, porque hoje a gente sabe que ninguém aprende quando é obrigado a fazer alguma coisa, né? Obrigado a aprender, menos ainda, precisa ser dirigida pela vontade, pelo prazer, pela necessidade. Mas a gente também pode ter momentos em que a atividade é diversificada, em que o professor planeja 4, 5 atividades diferentes e as crianças podem escolher o que elas vão fazer. E também um momento que é o momento da atividade livre, que vai caminhar no ensino fundamental, pouco a pouco, ainda é uma atividade livre no primeiro ano, mas vai caminhar para ser uma atividade, um tempo de estudo autônomo, em que as crianças vão poder escolher, dentro do programa que elas passam a conhecer, que tem aquele ano escolar, o que elas querem fazer num determinado tempo que elas estão na escola. Tempo de estudo autônomo, né? Então, nesse processo de trabalhar em pequenos grupos, de conviver em pequenos grupos, em grupos maiores, as crianças vão também se conhecendo, nas relações que o professor estabelece e nas relações que o professor vai possibilitando que as crianças estabeleçam entre si. Agora, esse conhecer-se, esse conviver em grupo, esse formar uma autoestima positiva, depende do lugar que a criança ocupa nessas relações sociais que ela vive na escola. Se ela é um sujeito dos processos, ou se ela é um objeto dos processos, se ela tem voz, se ela tem vez, ou se ela é tratada como um objeto, né? Então, se a gente busca a participação dela em todas as situações que a gente promove na escola, se a gente conversa com a criança, com o aluno, se a gente respeita, se a gente aposta nele, se a gente acolhe as suas iniciativas, se a gente cuida das suas tristezas, a criança vai se tornando e se tratando como alguém capaz de aprender, né? Se no grupo de crianças e de alunos, né, a gente acolhe, valoriza as diferenças, cada criança, cada aluno vai conhecendo os outros e vai se conhecendo e vai respeitando as diferenças, né? Por isso é que a forma como nos relacionamos com as crianças na escola é fundamental. Acolher e escutar, diz o professor Staccioli, que é um dos autores da pedagogia italiana, e eu tenho repetido, acolher e escutar são métodos do trabalho docente. Escuta numa perspectiva metafórica, né, de observar, de perceber, de acompanhar, de estar atento a cada um das nossas crianças, dos nossos alunos, né? E para isso também, né, entendendo que o adulto tem um papel tão importante na constituição dessa autoestima, que é fundamental para a aprendizagem e para o desenvolvimento, nós precisamos fazer parceria com as famílias. Porque o processo de educação das nossas crianças, ele não acontece só na escola. Ele acontece também pelas famílias. E é um processo que precisa ser compartilhado, porque, afinal, quem faz pedagogia, quem estuda sobre o desenvolvimento das crianças somos nós, né? Os pais não fazem curso para ser pais. Então, com toda a humildade,
mas também com a firmeza de que os estudos nos permitem, nós precisamos compartilhar com os pais e as mães tudo isso que a gente vai aprendendo sobre o desenvolvimento das crianças, sobre a concepção de que as crianças se formam, se constituem na vida, nas relações que elas vão tendo. Elas não nasceram nem inteligentes, nem mediamente inteligentes e nem desinteligentes. Elas nascem, como diz o Vygotsky, com uma única aptidão para criar aptidões, com uma única habilidade, a habilidade de constituir habilidades, né? Então, está na alçada do processo educativo fazer isso. E esse processo educativo é compartilhado. Por isso, a parceria com as famílias, que eu imagino a gente tenha descoberto definitivamente nessa pandemia, precisa permear os processos de educação que a gente realiza na escola, né? Outros direitos da aprendizagem apontados pela BNCC, e eu diria condição para o desenvolvimento humano, um deles é o brincar, né? E depois a gente pode conversar um pouquinho por que o brincar é tão importante na infância, porque o brincar, de faz de conta, forma funções psicológicas superiores que têm nomes complexos, por exemplo, o autocontrole da conduta, que a gente pode traduzir como autodisciplina, o controle da vontade pela própria criança, quando ela começa a perceber a diferença entre eu posso e eu devo, ou eu quero, mas eu não devo, né? A função simbólica da consciência, a capacidade da criança usar um objeto para representar outro, que vai ser fundamental para ela aprender a ler e escrever, né? A imaginação, condição fundamental para o pensamento abstrato, para aprender a língua, para aprender matemática, enfim, o brincar como uma atividade que as crianças não interrompem aos 5 ou 6 anos de idade, mas elas continuam precisando brincar e fazendo do brincar uma linguagem fundamental da relação comum. Por isso, elas precisam continuar tendo um tempo livre na escola de ensino fundamental, para elas continuarem a brincar. Elas não vão fazer isso o resto da vida, elas vão transitar aos poucos, como elas já vêm transitando na educação infantil, do brincar para o trabalho com projetos, onde é que elas querem descobrir coisas, elas querem descobrir como as coisas funcionam, como a ciência explica o crescimento das plantas, enfim, as crianças querem saber, né? E aí vem mais um direito de aprendizagem, condição para o desenvolvimento humano, eu diria, que também está expresso na BNCC e nos documentos todos que nos orientam até a BNCC, né? Explorar, o direito de explorar, o direito de conhecer a arte, a ciência, a escrita, a tecnologia, numa única palavra, o acesso à cultura, o acesso na escola àquilo que a criança não conhece em casa, né? Não se trata na escola da gente fazer coisas que as crianças gostam, porque elas já fazem em casa. O papel da escola é, claro, na interlocução com a criança, apresentar aquilo que ela não conhece, apresentar um universo de possibilidades, que a escola é o lugar fundamental dessa apresentação, se a gente fizer bem, né, o que a gente tem que fazer. Mas quando a gente fala em cultura, eu acho importante fazer um parênteses aqui, né, que a gente está falando justamente de apresentar tudo aquilo que nós viemos coletivamente criando ao longo da história. Cultura não é necessariamente aquilo que está no museu, aquilo que está num lugar distante da nossa condição, né? E o Vygotsky vai dizer da cultura, inclusive, as formas mais elaboradas. O português correto, que nós não precisamos corrigir nas crianças, mas a gente apresenta, né? As diferentes linguagens, as múltiplas linguagens, a dança, a fotografia, o desenho, a pintura, a construção, a escultura, o conjunto das linguagens, o conjunto da arte, né? Mas também não só esse mais elaborado dos artistas, dos pintores, dos escritores, mas o mais elaborado da nossa própria fala
e o mais elaborado da produção cultural do território. Então, aquilo que os pais fazem, aquilo que os grupos de dança que tem na comunidade, a dança circular, a ciranda, os grupos de música, o jongo, a catira, enfim, as danças do território brasileiro, coisas que se produz lá em São Luís do Maranhão e que a gente não conhece, enfim, né? O conjunto da produção cultural que não é de ninguém, é de todo mundo, né? E que as crianças têm o direito de saber. E por que é importante apresentar esse mais elaborado para as crianças? Porque cada objeto da cultura guarda em si a habilidade necessária ao seu uso. Então, quanto mais amplo for aquilo que a gente apresenta para as nossas crianças, mais amplas são as habilidades e as capacidades que a gente vai possibilitando a formação nas crianças, né? Bom, e o último elemento, Liane, quer falar, por favor? Não, traz o último elemento, que aí eu já entro com as perguntas, que a gente tem várias. O último elemento, então, que é fundamental, trazido pela BNCC, pelas diretrizes, pela teoria histórico-cultural, a importância do expressar. E esse é um outro elemento que põe de ponta cabeças na escola, né? O trabalho que a gente vem secularmente fazendo na escola, historicamente fazendo na escola, né? A expressão é o elemento fundamental do processo de aprendizagem. Quando a gente estuda os processos de aprender, a gente vai percebendo que aprender é composto, e o desenvolvimento humano, se a gente quiser usar uma palavra mais complexa, o processo de humanização, né, de nos apropriar das capacidades humanas que estão aí permeando esse tempo histórico e a cultura onde a gente vive, esse processo é um processo em que, eu perdi o que eu ia falar, porque eu justamente me vi num quadradinho ali. A expressão, então, esse processo de humanização, ele se compõe do apropriar-se, do aprender, do dominar o conhecimento que está, do conhecimento, a língua, os hábitos, os costumes, a moral, etc., né? A ética, apropriar-se e expressar-se. É um movimento que se articula como o símbolozinho do yin e do yang, ou como uma página de uma folha de papel. De um lado um, do outro lado o outro, e se eu mexo em um, eu mexo no outro. Se eu rasgo um, eu rasgo o outro, né? Então, o expressar é a condição, é uma das condições fundamentais da aprendizagem. Então, e a criança vai se expressar pelas linguagens que ela vai constituindo ao longo da vida. Pelo gesto, pelo desenho, pela fala, pelo brincar de faz de conta, pela cultura escrita, né? Pelas múltiplas linguagens, como vão dizer os italianos, mas também pela cultura escrita. Tudo aquilo que ela vive, que ela vê, que ela aprende, tudo aquilo de que ela participa, ela precisa expressar. Não mais desenho mimeografado, não mais trabalho pronto, todas as formas de linguagem precisam ser tratadas como linguagem de expressão daquilo que a criança vive, vê e aprende. Vamos lá, Eliane. Muito bom, é ótimo ouvir você falando. Olha só, eu acho que as duas primeiras perguntas, de alguma forma, você já foi trazendo aí na sua explanação, né, que tem a ver com, a primeira diz, né, acredito que com as mudanças na educação, as crianças, né, se tornam, então, protagonistas na escola, uma vez que a escola ensina a criança a pensar contemplando sua cultura como um todo. Este é o objetivo proposto, quer dizer, o objetivo da escola. E a outra, as duas outras, têm a ver com como é que se faz isso, como é que você facilita, né, e prepara essa transição da educação infantil para o ensino fundamental na prática, né, como é que você faz isso? Aí eu acho que a próxima pergunta, eu vou fazer, são 5 perguntinhas, eu acho que vou fazendo, você vai vendo como é que você vai organizar as ideias a partir disso. A próxima, de certa forma, traz aí um caminho, porque a pessoa pergunta assim, de acordo com a sua explanação, seria
adequado pensar a transição, então, da educação infantil para o ensino fundamental, através de um currículo pautado na interdisciplinaridade e a ludicidade. Como se daria isso na escola? A outra fala sobre a questão do tempo autônomo, né, então, os participantes gostariam de que você explorasse um pouco mais essa ideia, né, do tempo autônomo, e como é que isso se traduz em forma de trabalho, né, se puder dar um exemplo, enfim. E, por fim, se colocou uma questão que tem a ver com o acompanhamento das crianças, né, quando as crianças não conseguem acompanhar os conteúdos, né, e aí o que fazer e como fazer isso. Tá. A última é sobre criança que não acompanha os conteúdos. Eu imagino que tem a ver com a questão da aprendizagem ali, né, que não acompanhar os conteúdos seria não aprender, enfim, porque a pergunta foi bem sintética. Bom, aí a gente também pode continuar, a conversa pode continuar com a pessoa que fez a pergunta também. Isso, eu também acho. Né? Pode ir retrucando, tem réplica, tréplica, aqui tem tudo. Bom, primeiro essa questão do objetivo da escola. Bom, o que a ciência contemporânea nos coloca como desafio e objetivo da escola é formar a inteligência e a personalidade, que não nasce com a pessoa. Então, assim, a formação da pessoa passa pelos processos de educação, né? Mesmo que não seja a educação formal da escola, mesmo que não seja a educação intencional do pai e da mãe, mas aquilo que a criança vai vivendo, as experiências que ela vai tendo, o lugar que ela vai ocupando nessas experiências, vai constituindo a pessoa, né? Então, assim, o papel da escola, eu digo que o papel da escola de 0 a 10 anos é formar a inteligência e a personalidade, e a base está aí. A partir daí, nós vamos só aprofundar, mas a base do processo está aí. Então, desde bebê, né? Por isso que a creche não está mais lá na promoção social, está na Secretaria de Educação, porque nós descobrimos que os processos de educação são fundamentais, desde o momento que a criança nasce, para ir constituindo essa personalidade harmoniosa e essa inteligência curiosa, né, que vai garantir a expansão do sujeito, né? Então, o Ilienkov vai dizer, o papel da escola é ensinar a pensar, que, em última instância, é a característica que mais nos configura como seres humanos, capacidade de pensar, de fazer escolhas de acordo com as suas próprias ideias e não a ideia dos outros, e nem muito menos de fake news, né? Então, assim, essa capacidade de pensar é o elemento que articula essa ideia do grande objetivo da escola. Então, eu diria que é ensinar a pensar e ensinar a ser, né? Nesse mesmo processo, né? A transição, o que facilita a transição na prática? Bom, a BNCC vai apontar lá, primeiro, vai falar de considerar tudo aquilo que a criança faz na educação infantil, então, os professores do ensino fundamental precisam conhecer qual é o trabalho que deve ser feito na educação infantil, porque nós estamos, nesse momento ainda, constituindo as práticas da educação infantil. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista de diretrizes, nós sabemos o que fazer, mas nós estamos traduzindo esses documentos para práticas humanizadoras na educação infantil. Práticas que constituem tudo isso, a participação, a expressão, o brincar em pequenos grupos, o tempo livre, né? Que vão garantindo momentos que a criança possa tomar iniciativas, possa experimentar suas próprias ideias, possa ajudar a planejar, fazer escolhas, enfim, né? E outro elemento que a BNCC vai falar desse olhar para a educação infantil e vai falar dos portfólios, né? Como uma forma, eu digo, portfólio é uma estratégia para o professor lá do ensino fundamental conhecer o percurso da criança,
Por isso, o portfólio ele precisa considerar o que a criança faz. Não pode adjetivar. Porque os adjetivos, eles são muito subjetivos. Eu digo, essa criança é indisciplinada, e a minha amiga diz, essa criança é curiosa, é atenta, tem muita iniciativa. Então, é melhor não adjetivar, porque um olha de um jeito e o outro olha do outro, e a gente corre o risco de colocar uma estampa na criança, que ela vai carregar depois, porque o olhar do professor do ensino fundamental vai estar marcado por isso. Então, portfólio é um instrumento importante, sem adjetivos, relatando as experiências vividas pelas crianças, aquilo que a criança faz, os verbos de ação que a gente permite que ela faça na escola e que eu espero que a gente permita todos, e os mais elaborados, né? Planejar, pensar, decidir, ajudar a resolver problema, etc. Agora, na verdade, o que eu acredito mesmo que vai garantir qualquer transição, qualquer integração, qualquer articulação, é o compartilhamento de concepções. O professor do ensino fundamental precisa também ele compreender que a criança está formando a sua inteligência, a sua personalidade ao longo desses primeiros 10 anos de vida. Que à medida que nós apresentamos, e essa é uma responsabilidade do qual a escola não pode abrir mão, à medida que nós apresentamos o mundo para ela, nós estamos formando, nós precisamos apresentar de uma forma tal que a gente não iniba a sua capacidade de pensar, que a gente não iniba a sua capacidade e a sua possibilidade de aprender a planejar, né? Que a gente não iniba, pelo contrário, garanta a sua participação ativa, o seu pertencimento, né? Então, uma concepção de criança capaz de aprender, de estabelecer relações desde que nasce, e capaz, portanto, ao estabelecer relações com as coisas que tem ao seu redor, né, que vai se ampliando à medida que ela cresce, à medida que ela engatinha, à medida que ela anda, à medida que ela abre a porta e sai para olhar lá fora, né? Então, esse ao redor que vai sempre se ampliando, né, à medida que ela vai vivendo essas experiências, ela vai se constituindo e ela vai... Então, nós precisamos ter essa concepção de criança como alguém que é capaz de estabelecer relações com esse ao seu redor e de atribuir sentidos a isso. Em outras palavras, de aprender. E nesse processo de se desenvolver. Formar e desenvolver funções psicológicas superiores. Memória, percepção categorial, fala, pensamento, autocontrole da conduta, imaginação, função simbólica da consciência, um conjunto de elementos que vai constituindo essa inteligência e essa personalidade. Então, essa concepção de criança capaz, de aluno capaz, de que não sabe é capaz de aprender, e aprender, claro, dentro... quando a gente fala em aprender, né, nós estamos falando em aprender muito mais instrumentos do que quantidade de conteúdos, né? Aprender a pensar, desse ponto de vista, é muito mais importante do que uma quantidade enorme de conhecimentos, de conteúdos. Aprender a buscar os conhecimentos nas diferentes fontes é mais importante do que uma aula fechada que o professor conta o começo, o meio e o fim. E quando o professor sai, a criança já não tem mais instrumento, né? Então, assim, os projetos são cada vez mais importantes, porque eles preveem a ação ativa da criança, buscando o conhecimento na fonte, extraindo o conhecimento das diversas fontes, de maneira diferente. De um vídeo é de um jeito, do texto é de outro, de uma entrevista com um especialista, ou com um avô que sabe uma coisa, ou que viveu uma coisa de outro. Então, essa experiência, né, ampliada é fundamental, né? Outra concepção que é importante, ter claro que o desenvolvimento, ele não é anterior à aprendizagem, ele é produto das aprendizagens, né? E que nós precisamos garantir de uma comunicação intensa com a criança, porque daí nós vamos ter a medida do que a gente ensina,
E como a gente vai ampliando isso. Por isso que o encontro de crianças de idades diferentes, ele não é ruim, como a escola pensa, ao contrário, né? Ele fomenta as trocas, né? Então, as concepções são fundamentais, e nós podemos falar um pouquinho mais dela, o lugar do professor, como esse que organiza, que acompanha, que envolve, o lugar da criança, como essa que é ativa no processo. Isso tudo vai garantindo a transição, isso tudo deve garantir a transição. Praticamente, tem um movimento que vem da educação infantil, que é ir mostrar para a criança a escola onde ela vai no ano que vem, organizar com o professor do ensino fundamental alguns dias em que as crianças vão passar um período lá fazendo coisas junto, vão ver como que funciona a escola, onde são os diferentes espaços da escola, porque por mais articulado que seja, vai ter diferenças, ela vai mudar de prédio, vai ter outros profissionais, ela mesma, né, daqui a pouco, mesmo a criança de 6 anos talvez vá muito com medo para a escola, muito tímida para a escola, mas ela mesma ela vai se sentir diferente indo para a escola de ensino fundamental, porque agora, como diz uma criança numa pesquisa que se fez, o professor na escola de ensino fundamental, ele não faz perguntas para entabular conversas. Ele consegue olhar para a janela, para as janelas da sala e perguntar assim, quantas janelas tem nessa sala? Ele não faz pergunta porque ele quer conversar, ele faz pergunta porque ele quer saber se as crianças sabem. Então, assim, as crianças vão se sentir nesse lugar diferente e isso é importante para elas. Estão crescendo, agora eu já vou para a minha escola, né? Agora ela não pede mais para o pai, assim, de favor, uma coisa, ela diz assim, precisa comprar um livro. Né? Não é assim, eu preciso de um carrinho, precisa comprar um livro. Né? É outra relação que ela vai estabelecendo. Então, é importante que a gente tenha que a criança sinta esse espaço para ela crescer, para ela se transformar, mas que a escola precisa ser muito acolhedora. Agora, um elemento fundamental que nós precisamos ter para garantir essa articulação, na prática, é a gente entender, nós do ensino fundamental, entendermos o que a gente precisa e deve esperar da educação infantil. Como é que essa criança chega pronta para o ensino fundamental? E olha, não é sabendo o abecedário, não é estando alfabetizada. Aliás, se vocês me permitem, eu vou ler aqui para vocês um trechinho de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, do dia 5 de novembro, sobre um neurobiólogo espanhol, Francisco Moura, que é também um educador, e que ele discute as descobertas da neurociência sobre a leitura. Eu vou ler um trechinho aqui rapidinho para vocês. Ele diz, a neurociência tem mostrado que para aprender a ler, certas partes do cérebro devem ter amadurecido antes. Em geral, esse processo se consolida quando as crianças têm de 6 ou 7 anos. Por isso, esse autor vai defender que a leitura comece a ser ensinada formalmente aos 7 anos, uma idade em que quase certamente as áreas cerebrais básicas para a leitura estão suficientemente desenvolvidas e maduras em todas as crianças. Ele vai dizer, essa é precisamente a idade em que se começa a aprender a ler em um país tão avançado na educação quanto é a Finlândia. Esse é um dos exemplos que esse pesquisador mais gosta de usar para explicar a importância da neuroeducação, ou seja, uma educação baseada no funcionamento do cérebro, que é o que está colocado para nós hoje, quando a gente tem tanta informação, né, sobre o desenvolvimento do cérebro, inclusive. Ele diz, além do risco de gerar sofrimento e frustração ao colocar uma criança para aprender a ler prematuramente, aprender a ler prematuramente é ineficaz quanto a resultados futuros. Em outras palavras, o início precoce da leitura, e eu diria da escrita,
não gera uma vantagem acadêmica, nem torna alguém mais inteligente. E ele vai fechar. Por outro lado, há algo a ser feito para ajudar no amadurecimento do cérebro, que tem um componente genético, mas também cultural. Crescer com pais e professores que leem traz uma dimensão emocional que facilita muito o aprendizado da leitura. Bom, com isso, com esse breve trecho do texto do Francisco Moura, eu quero problematizar uma coisa que está muito presente nas nossas exigências, nossas dos professores do ensino fundamental em relação à educação infantil. A questão do início da apropriação da cultura escrita, da apresentação técnica da cultura escrita na educação infantil. Esse autor, não só esse, muitos outros, muitos estudos em diferentes áreas do conhecimento, têm mostrado que a apresentação da técnica da escrita na educação infantil trabalha contra a formação do leitor, do autor de textos. Ao contrário disso, a apresentação do texto escrito, lido pela professora, adianta, cria na criança a vontade de ler e escrever, por exemplo, a necessidade da escrita. E cria na criança aquilo que a Emília Ferreiro falou na pesquisa dela, né, como um dos elementos fundamentais do processo de aprender a ler e escrever. Ela diz, para aprender a ler e escrever, a criança precisa conhecer a função social da escrita. O Vygotsky vai dizer, para aprender a ler e escrever, a criança precisa criar para si a necessidade de ler e escrever. Quando é que a criança cria para si a necessidade de ler e escrever? Quando ela convive com adultos que escrevem. Nesse processo, ela entende para que serve a leitura e a escrita. Então, esses autores dizendo coisas um pouco diferentes, estão casados nessa diretriz fundamental, né? Então, por isso, na educação infantil, os professores do ensino fundamental não devem esperar que as crianças venham da educação infantil iniciadas na alfabetização. Devem esperar, sim, e esse deve ser um trato que aí em Hortolândia vocês façam, que os professores da educação infantil eduquem as crianças para serem curiosas, ativas, que tenham iniciativa, que queiram participar, que saibam dizer o que elas querem, que façam boas perguntas, que saibam pensar. E que tenham convivido tanto com a cultura escrita, escrevendo as histórias dos seus passeios, texto das crianças que o professor escreve, que elas tenham criado histórias coletivas, texto das crianças que a professora escreve, que elas tenham ouvido histórias, que elas tenham ouvido poemas, que elas tenham experimentado a cultura escrita, e de novo vou lembrar, Pedagogia Freinet mostra de uma forma exemplar como apresentar a cultura escrita para as crianças. Não a letra, não a sílaba, não a palavra, não o texto cartilhado. A escrita como um instrumento cultural autêntico, que serve para registrar coisas para a gente se lembrar amanhã, para a gente se lembrar daqui a 10 anos, escrever coisas para os outros que não estão aqui próximos da gente, para que eles possam saber o que está acontecendo aqui, enfim, um conjunto de técnicas bárbaras, e a gente usa a escrita como instrumento cultural autêntico. Essa pode ser apresentada para o bebê, através do livro que ele vai usar como objeto tátil, mas que tem lá a escrita, que daqui a pouco ele vai descobrir que o professor lê aquilo para ele, né? Então, ele vai convivendo com a cultura escrita e vai formando para si o ato leitor. Quando alguém lê, e quando eu mesmo for ler lá na frente, eu procuro no texto ideias, eu não procuro sons. E quando eu escrevo, e quando alguém escreve, as pessoas não escrevem sons, as pessoas escrevem ideias. Essa é uma questão fundamental, que cabe ao professor da educação infantil inserir a criança nesse universo da cultura escrita, lendo para elas, escrevendo os textos que elas formulam, né?
Bem, então eu acho que uma das questões da transição está aí, né? Tem essa coisa do conviver, tem essa coisa do compartilhar concepções, e tem esse outro elemento fundamental, que é a gente ter clareza do que a educação infantil pode e deve fazer para preparar, enquanto vivem, preparar as crianças para chegarem no ensino fundamental não cansadas de escola, gostando de escola, sabendo que na escola a gente aprende coisas, descobre o que a gente não sabe. Um dia o meu filho chegou e me disse, eu perguntei, nossa, como vocês descobriram isso? E ele, com 5 anos, me disse, mãe, minha biblioteca tem tudo. Falei, pronto, a escola fez o que poderia ter feito por ele, né? Ensinou para ele o caminho da biblioteca. Ótimo. Então, é isso que a escola tem que ensinar. Que, se a gente quiser descobrir, a gente descobre tudo, porque o conhecimento está aí escrito, dado, de diversas formas, né? Então, acho que esses 3 elementos são fundamentais. O levar a criança a conhecer, compartilhar concepções e ter uma expectativa adequada em relação à educação infantil. O currículo do ensino fundamental seria, então, pautado na interdisciplinaridade? Sem dúvida. A ludicidade, eu tenho um pouco de problema com essa palavra, porque uma coisa é brincar e outra coisa é aprender a ler e escrever, né? Então, eu não acho que a gente ensine a criança a ler e escrever de forma lúdica. A gente ensina a criança a ler e escrever escrevendo textos, né? Então, e aí, quando a gente fala disso, né, tem um movimento que a gente pode ir fazendo também de articulação da cultura escrita, da educação infantil para o ensino fundamental. Porque lá na educação infantil, nós vamos ler histórias para as crianças, nós vamos escrever os textos das crianças, textos. A unidade com que nós vamos trabalhar é o texto. Lá no ensino fundamental, nós vamos inserir um outro conceito, que é o conceito de palavra. Mas é uma palavra que está ligada às vivências, está ligada às narrativas vividas pelas crianças. E nós vamos constituindo daí um fichário, é uma técnica do Freinet também, utilizada também no movimento da escola moderna portuguesa, que é muito inspirada no movimento Freinet, né? Mas nesse processo, então, de conviver com textos e começar a conviver com palavras que são significativas, as crianças elas já vêm convivendo com a escrita do nome, que já está no crachá, que já pode estar lá na educação infantil, né? Então, nesse processo de convivendo com as escritas significativas, o nome dela, o nome dos amigos, o nome das coisas legais, das experiências legais que ela vai vivendo, a criança vai, como diria o Chaves, sem querer, querendo, ela vai elaborando todas as hipóteses que ela precisa para se apropriar da cultura escrita, de uma forma natural, como diz o Freinet, e de uma forma natural, como diz o Vygotsky. O Vygotsky diz, da mesma forma natural, sinônimo de sem esforço, né? Não de não ser cultural, mas da mesma forma natural, sem esforço, como a criança aprende a falar, porque ela vive numa sociedade que fala, ela pode também, de uma forma natural, sem esforço, aprender a escrever, se ela convive com uma comunidade que lê e que escreve. É isso. Então, esse processo de articulação, mesmo da cultura escrita, pode ser um processo indolor, prazeroso, né, de descoberta para a criança. Então, assim, agora, que ele é interdisciplinar, não tenho dúvida, porque a vida é interdisciplinar. Só a escola que decidiu que ela bota tudo em gavetinhas. Porque era o único jeito que a gente sabia fazer. Mas hoje a gente tem muitas alternativas, por conta de tantas teorias feitas, por conta de tantas experimentações. Eu estou com o material na mão para traduzir, e daí eu aviso vocês a hora que estiver pronto. Eu e a Sônia Larrubia, na verdade, fomos chamados a traduzir, um material que se chama Uma Outra Escola é Possível.
alternativas, eles vão fazer um compilado, eu dei só uma geral no sumário, eles fazem um compilado de experiências alternativas pelo mundo afora, de grupos de professores que ousaram se articular para pensar, colocar essa escola tradicional, que tem criado analfabetos funcionais, colocar essa escola de ponta cabeças. Então, não somos só nós que estamos preocupados com isso por aí afora. Então, assim, que é interdisciplinar, cada vez mais, nós precisamos ir exercitando e aprendendo como fazer isso. Agora, lúdico, eu digo que tem que ter o tempo do lúdico e tem o tempo da atividade do estudo, né? Cada vez essa coisa vai se distinguindo mais, né? E cada vez o brincar vai ficando lá para casa e o estudo vai ficando para a escola, né? O que não significa que a gente precise fazer todo mundo ao mesmo tempo a mesma coisa e terminando no mesmo prazo, né? Sueli, deixa eu só te interromper um pouquinho, antes de você falar sobre as duas questões, né, do tempo autônomo e da questão das crianças que não acompanham o conteúdo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, aí você já coloca no pacote, porque a gente são 20h17, eu estou um pouquinho preocupada com o horário, para a gente poder responder aqui. Então, a outra pergunta quais os impactos, do ponto de vista do desenvolvimento social e acadêmico, quais impactos refletem uma transição que não considera a criança na sua centralidade, ou seja, você não bota a criança no centro da aprendizagem, que impacto a gente vai ter do ponto de vista social e econômico, e acadêmico, né? A outra pergunta tem a ver com a quantidade, para você fazer um trabalho de qualidade, né, que vai considerar essa criança no centro da aprendizagem, a pessoa está perguntando qual seria o número adequado de alunos em sala de aula, principalmente considerando o processo de alfabetização. E aí, vem uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com essas crianças, com a última pergunta lá das crianças que não acompanham o conteúdo, que diz o seguinte: o maior desafio é despertar o interesse no processo de aprendizagem desses alunos. Como despertar? E aí, tem uma que todas as propostas estão visando também a educação especial. É preciso ter salas pensadas para práticas inclusivas também? E aí a pessoa diz isso porque ela tem, né, vários alunos nas condições de uma educação especial. E por fim, uma coisa que você já tinha nos dito nos bastidores, estão pedindo para você disponibilizar os seus textos sobre a aquisição da cultura escrita, e a gente vai disponibilizar, né, na plataforma, no portal, então tá tudo certo. Eu faria isso em seguida. Em seguida. Bom, Sueli, enquanto você vai organizando essas questões todas, eu queria dar um panorama assim, geral, que eu acho que tem a ver. Nós estamos numa situação muito fora do comum, né, porque muito daquilo que teria que ser desenvolvido no ambiente escolar, né, no ambiente institucional escolar, durante a educação infantil, nesses 2 últimos anos, não houve, ou ocorreu de uma maneira, primeiro, muito diferente em relação a diferentes crianças, grupos sociais. Quer dizer, esse período de quase 2 anos de isolamento tem repercussões. Então, muitos dos desenvolvimentos daquilo que deveria ter sido apresentado para as crianças no ambiente escolar, aquilo que elas deveriam ter sido estimuladas, não foram, ou foram de uma maneira muito desigual, né, por conta de todo esse fenômeno, né, esse impacto aí da pandemia. Então, eu queria ver se você, ao tratar dessas perguntas, pudesse tratar também dessa situação excepcional, né, porque ela terá repercussões não apenas no ano que vem, de 2022, né, ela terá repercussões nos próximos anos. Eu aqui também, para tentar ajudar, né, vocês todos sabem que no Conselho Nacional de Educação eu tive a responsabilidade de presidir a comissão de elaboração da BNCC. E nós tivemos duros embates, inclusive que acho que tem tudo a ver com o que a professora Sueli está desenvolvendo, que é
foi uma forçação de barra, né, para que houvesse um rebaixamento do objetivo de alfabetização para crianças no segundo ano do ensino fundamental. Né? Nós tínhamos, como eu também tinha trabalhado e fui o autor das diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos, nós colocamos ali claramente nas diretrizes, né, que o ciclo de alfabetização deveria ter como horizonte o terceiro ano do ensino fundamental, né? Se muito, né? Porque eu acho que até pode. Uhum. Então, na resposta a essas questões que foram apresentadas, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que nós precisamos, nos próximos anos, rever os objetivos de aprendizagem, sobretudo aqueles elementos e objetivos concernentes à alfabetização das crianças? Isso tem que se mudar necessariamente, já que as crianças estão chegando no ensino fundamental, muitas delas com pouca ou nenhuma vivência, né, em unidades de educação infantil, e trazendo, inclusive, consigo traumas, perdas e alguns aprendizados que foram desenvolvidos não no ambiente escolar, mas no ambiente domiciliar. Então, se você puder fazer também tratar um pouco dessa situação de excepcionalidade, que não é só para o ano de 2022, mas para os próximos anos, eu queria te agradecer se você pudesse fazer isso. Ok. Eu vou, inclusive, acho que começar do fim para o começo. Porque depois dessa questão do tempo de trabalho autônomo, eu posso mandar um material, que daí vocês veem. Na verdade, é o seguinte, eu acho que essa seria uma boa oportunidade para a gente estar organizado na escola de ensino fundamental, para começar um trabalho com as crianças que estão chegando e que não passaram pela educação infantil, se a gente estivesse preparado para fazer a reviravolta geral agora, seria perfeito. Porque, na verdade, quando você cria um processo, quando você institui um processo de participação das crianças, quando você, já respondendo a pergunta sobre o interesse, como é que você desperta o interesse, seja nas crianças da educação infantil, no ensino fundamental, na universidade, no ensino médio? A palavra mágica é participação. E participação não é trazer o aluno para fazer o que eu quero. Participação está envolvido com comunicação, conversar sobre, né? As crianças, os alunos precisam dizer o que eles gostam, o que eles fizeram na pandemia, que problemas eles estão trazendo, que medos eles têm, que expectativas eles têm de escola, né? Como é que eles estão chegando. Isso esse acolhimento, ele devia acontecer sempre. E acolhimento, vamos combinar, não é alguma coisa que a gente faz durante a primeira semana de aula, os primeiros 15 dias do bebê no berçário. Acolhimento é a atitude do trabalho docente, é acolher o tempo todo. Nós vamos ter que fazer esse grande exercício de acolher, de escutar, de conhecer essas crianças, como é que elas estão chegando depois desses 2 anos de afastamento da escola. Muitas, se elas tinham irmãos, se elas puderam brincar, eu defendo que elas estão chegando na melhor condição possível, né? Agora, muitas não tiveram esse privilégio, né, de brincar, de ter alguém com que brincar, de ter uma família que disponibilizou, que deixou brincar com as panelas, com as coisas lá da cozinha, que deixou brincar com os batons e as coisas da mãe. Muita criança, a gente sabe, né, a pobreza que ampliou-se profundamente nesse país, nesses últimos 2 anos, nos fazem ter uma expectativa de muito cuidado em relação às nossas crianças, né? A gente precisa ouvir muito, né? Agora, eu acho que se a gente, em relação ao impacto acadêmico da falta da educação infantil, sem querer menosprezar a importância da vida que as crianças têm na educação infantil e ao longo desse período da infância, mas se as crianças encontrarem na escola de ensino fundamental um espaço de acolhimento, de escuta,
de envolvimento, em que elas possam ser sujeitos dos processos, e a gente trabalhe com técnicas de escrita que contemple as especificidades do aprender a ler e escrever, a cultura escrita, né? Então, se a gente lança a mão das técnicas Freinet, dessas técnicas que vão inserindo a criança no universo da cultura escrita, nós vamos não só... eu desconfio que nós não vamos ter impacto de longo prazo, não, a não ser impactos de longo prazo positivos. Porque o desafio que a gente tem na escola hoje é de ensinar a escrever. Nós não estamos fazendo isso na escola. Nós estamos ensinando a oralizar, mas as crianças não leem, mas não compreendem o que leem, né? Então, eu acho que se a gente conseguir dar esse salto de qualidade, de adotar uma compreensão de escrita e algumas técnicas sem preocupação, sem pressa, tendo a certeza de que esse salto de qualidade no trabalho vai garantir a qualidade e o ritmo de apropriação das crianças, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem condições, a gente sabe o que pode ser feito, né? É compartilhar isso, e por isso eu propus esses textos sobre cultura escrita, que eu acho que esse é o maior embate que tem na escola hoje. A gente usa técnicas, e não, com isso também fiz aquela fala, eu não quero ofender os professores, mas nós, e eu já fiz muito disso, a gente usa técnicas que são da Idade Média, sem saber, né? Agora, nós precisamos modernizar essa escola, né? E modernizamos colocando ela de ponta cabeça, fazendo outras formas de trabalho, inclusive na apresentação da cultura escrita, né? Então, como é que a gente desperta o interesse? A gente desperta o interesse conversando com os alunos, trazendo os alunos para o centro do processo. Então, nós não vamos mais dizer definitivamente o que nós vamos fazer, mas nós vamos compartilhar o que nós vamos fazer, né? Então, tem que ser um processo muito conversado, né? A gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso, eu posso disponibilizar alguns materiais, e assim que a gente traduzir esse texto, eu posso ir indicando para vocês. Mas os materiais que eu posso disponibilizar agora têm muito a ver com pedagogia Freinet e com o movimento da escola moderna portuguesa, que fazem isso o tempo todo com as crianças, tá? Impactos no desenvolvimento social e acadêmico quando a criança não é o centro do processo. Quando a criança não participa, não pensa junto, a gente não acompanha, não cria nela o desejo e não acompanha o seu desejo de saber, ela não aprende, né? Aprende aquilo que a gente aprendeu na escola. A gente passou alguns anos na escola, e o que nós aprendemos na escola? Olha, eu descubro que os meus alunos do pós-graduação, que eles não estejam aqui me ouvindo, apesar de que eu digo isso para eles, eles não aprenderam nem a ler e escrever direito na escola. Estão fazendo as teses de doutorado e eu fico maluca corrigindo pontuação, sentido. Então, nós precisamos garantir que os nossos alunos aprendam. Como? Trabalhando com a escrita como um instrumento cultural autêntico, ou seja, eles estão escrevendo o seu desejo de expressão. E a gente vai lendo, não para aprender a oralizar, mas para compreender o texto que está sendo lido. Então, outro dia, através de uma aluna, descobri que uma professora dos 2º e 3º anos trabalha ainda com as crianças oralizando som a som o texto escrito. Isso eu fiz na escola há quase 60 anos atrás, né? Então, hoje nós sabemos um monte sobre como fazer isso e não estamos fazendo, né? Número de crianças em sala. Bom, o número de crianças em sala é o seguinte, internacionalmente é 25 crianças no ensino fundamental, né?
Mas a grande questão não é o número de crianças, é o como a gente organiza as crianças para trabalhar na sala. Eu digo sempre, né, trabalhando na educação infantil, que o Brasil fez uma opção de oferecer educação na infância com o maior número de crianças possível numa escola pública e gratuita. Diferente de um monte de outros países, os Estados Unidos não tem nem educação de 0 a 3 pública, e em muitos lugares a educação pública não é gratuita, né? Então, nós precisamos saber valorizar aquilo que a gente também está oferecendo, né? Agora, o que a gente faz quando a gente tem 30 crianças na sala, ou 35? Nós não podemos trabalhar tudo o tempo todo de forma centralizada. Nós precisamos ter propostas de trabalho, e isso é a organização do trabalho pedagógico. A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso no coletivo, a gente faz isso com formação, mas a gente precisa ter isso como horizonte, né? Para fazer já, para fazer daqui a pouco, para começar a experimentar já. Um dia da semana a gente trabalha assim, para ver como que é. Organizar atividades diferentes para as crianças se organizarem em pequenos grupos. Aí elas vão trocar informações entre si, o que sabe mais vai ensinar o que sabe menos, e ambos vão se desenvolver, né? E o professor vai acompanhar esse processo, né? Porque pensar que nós vamos fazer uma coisa, passar 4 horas fazendo a mesma coisa, as 35 crianças voltadas para o mesmo processo, é maluco. E um outro elemento fundamental é esse tempo do estudo autônomo, que funciona como? Vou dar uma palhinha, porque eu estou vendo que o tempo já está correndo. Eu tenho um livro didático aqui, antigo já, ou recente, que tem uma proposta, tem uma atividade super legal de matemática. Eu vou recortar essa atividade, ou vou copiar essa atividade, vou xerocar essa atividade, vou fazer uma ficha, e vou deixar lá no tempo de estudo autônomo de matemática. Tem um outro texto legal que pode ser uma atividade para a língua portuguesa. Eu vou recortar esse texto, vou colar numa ficha. Então, eu vou propor atividades interessantes e vou deixar em fichários e em lugares diferentes. Essa é uma opção. Outra opção é desenvolvimento de projetos. Cada grupinho de criança desenvolver um projeto diferente. É um trabalho autônomo, é um trabalho que a criança vai fazer sozinha, o professor vai acompanhar, vai enriquecer, vai ampliar, vai contribuir na hora que ele for chamado, e na hora que ele não for chamado para esse grupo, ele pode estar contribuindo para algum outro. É um trabalho que é diferente, mas é factível e é especialmente prazeroso para o professor e para as crianças. Nós vencemos a falta de interesse, que do jeito que a escola está, de verdade, é difícil, né? Com tanta informação fora, a escola ter um professor dando uma aula sobre, mas se a gente puder trazer muitas fontes para as crianças consultarem de forma autônoma, esse trabalho muda, né? O que mais? Criança que não acompanha, não tem nada melhor para desenvolver as crianças do que trabalho em pequenos grupos, onde quem sabe ensina quem não sabe, ajuda quem não sabe. Esse é um trabalho, tudo vai depender de um processo de formação. Nós precisamos criar na sala a mentalidade de grupos. Então, esse é um trabalho que o professor precisa fazer, constituir um grupo naquele conjunto de alunos que ele tem, né? Esse é um trabalho fundamental, porque a partir do momento que o grupo está constituído, aí todo o trabalho em pequenos grupos, em grupos maiores ou em grupos menores, ele vai fluir, porque as crianças vão aprender que enquanto um está ajudando o outro, ele está aprendendo, quem está sendo ajudado aprende, quem está ajudando também aprende, né? Então, você vai constituindo essa coisa da grupo solidário, um grupo criando uma democracia na escola e criando um grupo que se autoajuda. É um trabalho de autoformação, na verdade, né?
se o processo de aprender é um processo que exige a atividade do sujeito, o estar ativo do sujeito, o processo de aprender é um processo de autoformação. Então, o professor precisa criar as situações, criar os contextos, criar as propostas de atividade. Mas quem vai fazer é o sujeito na primeira pessoa, né? Então, acho que isso aí está tudo muito junto, né? Então, gente, desculpa, eu estou só pincelando cada uma dessas questões, porque eu não sabia que o tempo tinha corrido tanto, né? A questão da educação especial, bom, de tudo que eu vi até hoje, eu estou convencida de que o melhor lugar para as crianças que têm especificidades no seu processo de aprender é estar junto com todo mundo, né? Essa ideia de separar as crianças vai contra tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho visto na maior parte das teorias, né? Nas teorias contemporâneas, né? O Vygotsky vai dizer o sujeito aprende não a partir daquilo que ele sabe, mas ele aprende quando ele ousa fazer alguma coisa com um parceiro mais experiente. Então, essa troca de sujeitos com níveis de desenvolvimento diferente é fundamental. Isso que a escola não descobriu ainda, né? Porque a gente quer formar, eu não sei como é hoje, mas eu imagino que a gente ainda tem, assim, o quarto ano A, que só dos bons, depois tem o quarto ano B, que é dos médios, e o quarto ano C, né? Essa ideia é contra os processos de aprender, e contra tudo que as teorias têm mostrado. Os grupos, eles precisam ser mistos, né? As idades, na educação infantil, as turmas precisam ser multietárias, porque as crianças precisam conviver com criança de mais idade, com parceiro mais experiente, porque senão fica só o professor de parceiro mais experiente. Ela precisa ter muitos parceiros mais experientes. E é isso que a gente precisa fazer na escola. Então, criança que tem dificuldade de acompanhar o conteúdo, claro que a gente vai ter um olho maior nela, mas, e podemos até ter um momento em que eu dou uma atenção super especial para ela, mas ela vai estar trabalhando nos grupos, em grupos solidários que vão estar preocupados com o seu aprendizado também, né? Então, bom, acho que eu dei uma pincelada geral em tudo, fico devendo tudo que eu não falei. Sueli, falta só uma coisinha, talvez para a gente reforçar, que é como é que essa conversa entre o professor de educação infantil e de anos iniciais pode ocorrer, né? Então, é só bom, estamos na escola, temos grupos de professores, né? Então, a gente precisa reunir esses professores de alguma forma, né? Para que eles possam conversar sobre os alunos. Quem passa o aluno para quem, o que ele sabe sobre aquele aluno, né? Acho que o caminho da conversa, assim como você coloca o caminho da criança interagindo e conversando e passando pela experiência, eu acho que isso vai servir para os grupos de professores, né? Quer dizer, se você não conversa sobre o aluno, não traz, né, a experiência registrada, né, daquilo que você viu deste aluno, seja usando a documentação pedagógica que você tiver ali, que você escolher, que você tem, enfim, não tem como você levar para esse professor que vai receber o aluno no ano seguinte, né, na etapa seguinte, as informações que você tem, né? Então, acho que começa conversando, né? Eu acho que começa conversando, e para mim a conversa mais importante é sobre as concepções. Sim. Se a gente compartilha concepções, se a gente tem uma ideia, né, sobre como as crianças vão se desenvolvendo ao longo da infância, né? Sobre como elas vêm criando essas, eu chamo de linguagens, né? Essas formas de relação com o mundo, né? Como elas vão evoluindo nessa relação, elas vão ampliando os processos. A BNCC fala em sistematização progressiva, né? Isso. Como isso é uma progressão mesmo, né? A criança primeiro fica deitada lá no chão, com as coisinhas que ela consegue alcançar, virando para um lado, virando para o outro, depois ela engatinha, depois ela
fica em pé, aí ela caminha, ela sai andando e ela vai ampliando esse universo, e é nesse processo que ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Então, acho que, assim, conversar sobre as concepções e estudar concepções semelhantes, né, a mesma concepção de infância, a mesma concepção de desenvolvimento, a mesma concepção de escola, de criança, de papel do professor, de lugar da cultura, de lugar da criança no processo de aprender. Eu acho que esse é o primeiro passo para essa integração, né? Aí, é priorizar também isso, né? Nesse tempo todo de trabalho que o professor tem um dia em que vai dizer, olha, hoje pais e mães não vai ter escola nem no ensino fundamental, nem na educação infantil, porque os professores vão se encontrar, né? Eu acho que esse é outro elemento importante. E eu estou convencida de que usar os tempos dos momentos de estudo coletivo, dos momentos de estudo na escola, para a gente falar dos avanços, falar das nossas aprendizagens, né? Da sala de professores não ser o momento onde a gente fala mal dos alunos, né? Mas ser o momento onde a gente troca experiências assim, como é que eu estou conseguindo colocar as crianças na centralidade dos processos? O que é isso? Né? Porque, na verdade, também não é assim, um falou assim, professor, vamos almoçar lá fora hoje? A gente fala assim, vamos, aí nós estamos ouvindo as crianças, não. Vamos jogar essa conversa na roda? Como é que é isso? Isso pode ser uma decisão não de um, mas do grupo, né? Então, assim, valorizar a iniciativa de um, mas não é seguir a iniciativa de um, é colocar... Então, assim, como que nós vamos aprendendo a fazer isso? Como que nós estamos valorizando as diferenças? Como que nós estamos tratando as atividades lúdicas aqui no primeiro ano ou no segundo ano? Então, acho que, sim, essas conversas são fundamentais, né? Agora, compartilhar concepções, para mim, é um elemento fundamental que pode garantir. Isso os cursos de formação inicial dos professores já deveriam estar fazendo de uma forma mais enfática, né? Mas como a maioria de nós não é formado pelas universidades públicas, né? A gente acaba não tendo a nossa formação garantida, né? Mesmo às vezes na universidade pública não está muito garantido, mas, enfim, lá a gente tem uma preocupação maior de fazer isso, né? Mas eu acho que é isso. E para tudo isso, o registro é fundamental. Se o professor não aprende com a sua própria prática, se ele não documenta a sua prática, ele não tem depois o que dizer para o professor do ensino fundamental, né? Nessa passagem da educação infantil para o ensino fundamental. E, da mesma forma, o professor do ensino fundamental na passagem do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, e por aí vai, né? Isso mesmo. Nossa, que fala fantástica, de verdade. Eu acho que você esclareceu muitas coisas e trouxe muita luz, assim, para a gente pensar tanto em como essas questões estão aparecendo na construção do currículo e, sobretudo, pensar quando o currículo começar, né, no seu processo de implementação, como essas práticas vão se dar nessa implementação, né, na formação, nos outros documentos que vão ser produzidos, né, de trazer, né, essa materialização de tudo isso que foi discutido hoje, né, porque trazer isso, né, para a experiência do professor é também fazer um resgate do seu próprio processo de aprendizagem, né, porque eu olho muito para o processo do outro quando eu olho para o meu também, né, e redescubro como é que eu aprendo, né, na relação com o outro, porque é nessa relação, nessa conversa que eu também estou aprendendo sobre o aluno, sobre a minha prática, sobre as coisas que eu quero fazer, sobre os desejos que eu tenho de aprender, né, então acho que tudo isso mobiliza muita coisa na gente, né, uma fala muito potente. Eu sinceramente espero que os professores se deem ao prazer de experimentar, né, porque assim, eu não falo, como dizia na minha infância, da boca para fora, que o professor é o profissional mais importante da sociedade. É de verdade, né? Ele é o responsável pela formação das pessoas.
né? É Sim. muito mais importante do que qualquer outro profissional. Agora, para isso, nós precisamos, primeiro, entender que a gente tem uma demanda frente ao conhecimento acumulado. A gente tem uma demanda de transformação da cultura escolar, que esse é um processo, nós não vamos fazer de repente isso, que nós precisamos de parceiros para isso, tanto o professor das outras pontas, como a liderança pedagógica da escola, precisa ajudar a gente a dar conta disso. Eu sempre costumo dizer, coordenador pedagógico, diretor da escola são lideranças pedagógicas, não pode ser fiscal, não pode ser liderança burocrática, tem que ser alguém que acompanhe o pedagógico, né? E desse ponto de vista, precisa às vezes pegar na mão do professor, que tem dificuldade de fazer, porque nós não aprendemos a fazer tudo isso que a gente está sendo chamado a fazer, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem para os professores é assim, o quanto é prazeroso quando a gente começa a transformar as nossas práticas e a gente vê as crianças respondendo, porque elas respondem com uma intensidade, né? Elas adotam isso. Não são só as crianças, né? Eu estou acompanhando uma experiência no ensino médio, uma colega que é formada e super formada, pós-doutorado numa área e tal, não sei o quê, mas é a primeira vez que ela vai trabalhar na escola, então ela tem conversado muito comigo, e eu tenho dado todas essas dicas para ela, né? Conversa com seus alunos, traz o plano de trabalho para discutir junto, né? Quanto mais velhos, de mais idade os alunos, mais eles têm condição de, primeiro eles levam um susto, e depois eles reconhecem isso, um respeito, uma atenção do professor, então, assim, muda a qualidade da relação, né? E construir essa relação, reconstruir essa relação, é um dos desafios que a gente tem hoje na escola, né? Então, é isso. Muito bom. César, quer fechar? Está sem som. Quero agradecer muito a professora Sueli por essa nova contribuição que ela dá para o processo de elaboração curricular do município de Hortolândia. Foi muito valioso. Essa questão, como nós estamos dizendo desde o início, é uma questão central, né, dessa articulação da educação infantil com o ensino fundamental, do ensino fundamental com a educação infantil. Então, com isso, nós estamos chegando, então, ao fim desse ciclo de sessões formativas que foram planejadas, né, durante esse segundo semestre em Hortolândia, que esse ciclo teve a finalidade de estimular reflexões, né, que são reflexões centrais sobre o tema curricular, né, e então eu agradeço à professora Eliane aqui pela mediação, a todos os colegas, né, das equipes centrais da Secretaria da Educação, e particularmente a você, professor, que nos acompanha, né, durante todo esse ciclo de sessões formativas, e na sessão de hoje, que eu acho que coroa com muito êxito, né, com muito brilhantismo, essa etapa que nós estamos percorrendo de elaboração autoral, participativa, democrática, né, do currículo da cidade de Hortolândia. Então, Sueli, muito obrigado mais uma vez, e a todos vocês, uma boa noite e até a nossa próxima, né, o nosso próximo encontro. A nossa ideia é chegar agora no mês de dezembro apresentando, com todas as contribuições que emanaram da rede, têm emanado, inclusive essas que virão dessa sessão formativa, nós pretendemos apresentar, então, sistematizando essas contribuições todas, uma proposta. Como qualquer questão curricular, é sempre um processo em construção, né? E certamente a decisão de política educacional do município de Hortolândia é dar continuidade a todo esse processo de construção permanente, né, da nossa visão, né, da visão de Hortolândia a respeito dos direitos educacionais das crianças e dos jovens, e também os direitos educacionais dos próprios profissionais da educação. Então, boa noite a todos, muito obrigado e vamos em frente.